não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Tá certo? Nós não temos a posse plena de todos os momentos, nós só temos a posse do momento que está presente. Então, no plano da eternidade, nada acabou nunca, nem vai acabar jamais. Quer dizer, um vento que sacode uma folhinha por um segundo, quer dizer, ele entrou no plano do ser, isso aconteceu, isso nunca mais será um nada. Portanto, do ponto de vista da consciência universal, aquilo está presente como qualquer outra coisa, está presente como a Batalha de Waterloo ou a queda do Muro de Berlim, tá certo? Ou o que eu estou falando agora, tá certo? Então, veja, a noção de eternidade, ela pode ser muito difícil para algumas pessoas pegarem, tá certo? É difícil para todas as pessoas, não é uma noção fácil. Porém, para o indivíduo que tem essas deficiências aqui, o sujeito não consegue pegar nem mesmo a noção de forma. Tá? Ele não consegue distinguir uma forma de uma matéria. Não é isso? Então, quer dizer, qualquer objeto industrial que é feito em série, são vários objetos feitos com vários pedaços de matéria que tem a mesma forma. Aqui, uma latinha de Coca-Cola é igual a outra latinha de Coca-Cola, é igual a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. Então eu entendo que existe uma forma que é idêntica, mas que os fragmentos de matéria na qual essa forma foi incorporada não são o mesmo, eles estão separados espacialmente, né? Mas pertencem à mesma espécie, são objetos da mesma espécie, porque têm a mesma forma. Você vê por este parágrafo aqui que a noção de este indivíduo não consegue pegar a noção de forma. E justamente por não conseguir, ele quer discutir, porque tudo lhe parece um paradoxo. Tudo que não esteja na mente dele mesmo vai lhe parecer um paradoxo. Ou seja, o indivíduo não está entendendo nada e por isso mesmo ele pode discutir tudo. Mas este não é um caso, são milhares. Se não fosse, eu não ia perder meu tempo falando de um cara que eu nem sei quem é, que é esse Guilherme Tomichio, né? Mas o mesmo defeito que você vê aqui, você observa no Leandro Dias, né? Você observa essa discussão que acabou de surgir aí sobre a questão da admiração. É um admiro com restrições. Eu falo, não é possível admirar com restrições. Você está querendo dizer aprovar com restrições. Isso é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você concorda com tudo que o cara disse? Eu concordo em parte, né? A outra parte eu não concordo. Agora, a admiração com restrições não é uma admiração. Porque admirar não é você julgar, é você valorizar. Hã? Então, a admiração é sempre irrestrita, por quê? Ela não precisa ser restringida porque ela é limitada por sua própria natureza. Ou seja, você não admira todas as pessoas com a mesma intensidade. Você não dá o mesmo valor a todos. Então, toda admiração que você tem por uma pessoa, ela tem um limite natural. Qual é o limite natural? É a admiração que você tem por outra pessoa melhor ou maior. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, eu admiro o Felipe Moura Brasil e eu admiro Shakespeare. Nos dois casos sem restrição nenhuma. Ou seja, a admiração vem sem nenhuma crítica. Eu não estou vendo nenhum defeito em um e no outro. Apenas existe admiração maior e menor, mas não com restrições. Quando na hora que você começa a fazer restrições, você saiu do campo da admiração e você passou para o campo do julgamento. Né? E se você está julgando, você é o juiz. E o juiz está naturalmente numa posição superior ao julgado. Então não é possível você julgar o sujeito e admirá-lo ao mesmo tempo e sob a mesma clave. Isto deveria também ser uma coisa de percepção instintiva.
Né? Eu até dei o exemplo, por exemplo, o sujeito gosta, você gosta da sua mulher? Gosto. Você gosta do seu gato? Gosto. Tem alguma restrição à mulher? Não. Tem alguma restrição ao gato? Não. Isso quer dizer que você vai para a cama com o gato e dá uma cuia de leite, deixa uma cuia de leite no chão da cozinha para a mulher? Não, você não vai fazer essa confusão. Você não precisa ver nenhum defeito no gato, nem na mulher. Né? Você trata o gato como gato e trata a mulher como mulher. Não porque eles têm algum defeito, né? Ou algo a ser criticado neles. Né? Ah, eu só não vou para a cama com esse gato porque ele está sem rabo, ele quebrou o rabo. É isso? É. Então, se não fosse isso, eu iria para a cama com ela e deixava a mulher tomando leite no chão da cozinha. É assim? Ninguém pensa assim. Portanto, existe, vamos dizer, uma distinção natural entre vamos dizer, a clave admirar e desprezar e a clave aprovar ou desaprovar, que é uma clave de julgamento. Isso não deveria ser espontâneo? As pessoas não deveriam perceber isso instintivamente? É claro que sim. Senão está confundindo dois planos. Não é isso? Então, o limite da admiração não é um defeito que você veja na pessoa. É uma gradação que existe entre ela e outras pessoas maiores. Então, admirar também não quer dizer um amor pessoal. Eu posso dizer, por exemplo, que eu admiro certos santos da igreja, mas eu não os amo, porque eles não têm uma presença pessoal ainda para mim. Quando tiverem, pode dizer que eu amo o Santo Agostinho, porque fiquei lendo Santo Agostinho, e sei um monte de coisa de Santo Agostinho, ele é uma presença para mim. Mas, por exemplo, se eu falo, sei lá, São Jerônimo, pouco sei de São Jerônimo, não sei que ele traduziu a Bíblia. Então eu não posso amá-lo pessoalmente, tá entendendo? Mas, no entanto, eu admiro os dois. Porque são santos da igreja. Então, quer dizer, existem várias emoções que são, vamos dizer, de admiração, de amor, de devoção, de dedicação, de atenção, etc, etc. Essas coisas não deveriam ser confundidas. Mas o sujeito que não sabe essa distinção, então ele não se conhece a si mesmo, ele não tem autoridade para falar dele mesmo, que é o estado mais primitivo da burrice que você pode imaginar. Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico. Isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, mas quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio vira uma confusão dos demônios, e não é possível desfazer a confusão. Por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança, criança recém-nascida, você não pede autorização dela. Você vai educando. Depois, mais tarde, vê como é que fica. Mas uma pessoa adulta, eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que você está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênio da retórica. Né? Então, nessa altura, só o que resta a você fazer e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso mediante a ofensa. Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muita raiva de você. Muita. Mas com o tempo, ele vai, se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo. Poderia tirar a segurança dele.
E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Né? Então ele disse, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar, falou, não é que o desgraçado tem razão? Pronto, isso é normal. Sidney Silveira, a mesma coisa. E assim como aconteceu com esse, vai acontecer com muitos. Negócio, um sujeito desse, quando ele me xinga, ele xinga com um propósito. Ele está fazendo uma descarga emocional. Eu, quando xingo, eu não dou ponto sem nó. Claro que nem sempre eu acerto, mas às vezes eu consigo acertar no ponto fraco do sujeito. Ele vai ficar muito bravo, mas vai recuar e pensar. Porque isso pode levar 10, 20, 30 anos. Mas um dia ele vai voltar e perguntar, como é que é aquele negócio mesmo? Então, quer dizer, eu sou professor não é só de profissão, eu sou professor porque essa é a minha personalidade, eu sou assim. Eu lembro que tinha um barbeiro que eu ia, os caras começaram a começar alguma coisa, não sabia, daí alguém falava, pergunta aí pro professor. Ninguém sabia o que eu era. Então, quer dizer que é um modo de ser, e eu não deixo de ser professor nem um minuto por dia. Então, tudo que eu estou fazendo é pedagógico. Eles podem não perceber, eles podem achar que eu estou apenas fazendo o cara vai me julgar pelo padrão dele mesmo, pela medida dele mesmo, e achar então, mas esse cara é muito explosivo, ele é muito irascível, né? Pode achar tudo isso, e tudo é claro, uma infantilidade, tá certo? Mas eu não vejo, às vezes isso não funciona. Às vezes, por mais que você humilhe o cara, ele está encruado, ele não vai sair dali, né? Poderia haver vamos dizer, a persuasão pela emoção, afagar o ego do cara, como você faz com um cachorro, você amansa ele, etc, etc. Mas eu acho que isso é muito humilhante. Eu não faria isso com nenhum ser humano. Faço com um cachorro. Primeiro você acalma o cachorro, dá um docinho para ele, né? Dá um biscoitinho, daí ele fica seu amigo, daí ele aceita qualquer coisa de você. Mas eu acho que isso é a maneira de educar cachorro e não ser humano. O ser humano tem a obrigação de ter uma certa inteligência e você deve tratá-lo com esse nível. Por isso, em certas circunstâncias, é menos humilhante humilhá-lo diretamente do que tentar seduzi-lo por estes meios, né? Então, a placa-mãe tem forma de placa-mãe, não de alma humana. Essa forma é imaterial e, como tal, subsiste intacta a destruição da placa-mãe, já que consiste apenas numa rede de relações possíveis, podendo, portanto, ser limitada ao produzir-se uma nova placa-mãe. Mas isso não faz dela uma alma humana. Similarmente, a alma humana, enquanto forma da individualidade humana, subsiste a extinção do corpo, mas subsiste enquanto forma da individualidade humana e não como forma da placa-mãe. Toda criança entende instintivamente que duas coisas serem imateriais não faz com que elas sejam a mesma coisa. Mas após alguns anos de estudo na Universidade Federal de São Carlos, essa obviedade torna-se um mistério inapreensível. A Universidade Federal de São Carlos, para ser otimista, isso para supor que o indivíduo já não recebeu essa distorção desde pequenininho na escola primária, que daí a coisa fica muito mais grave. Quer dizer, quando é apenas uma... E note bem, isso não tem nada a ver com doutrinação ideológica, porque você observa a mesma coisa em pessoas das mais variadas correntes ideológicas. Pessoas que não têm a arte da distinção entre conceitos porque não têm a arte da expressão das suas experiências e percepções. Então, perderam o senso da analogia, perderam o senso da forma. Então, é claro que isso ainda se torna mais complicado porque numa outra esfera, que é a esfera das discussões filosóficas e científicas verdadeiras, genuínas, existe a discussão a respeito. Por exemplo, em que medida a nossa percepção é uma recepção ou é uma construção? Existem muitas pessoas, cientistas, gente séria, que raciocinam assim. O nosso olho só percebe um pontinho de cada vez. Ele se move muito rapidamente, junta vários pontinhos e forma a figura. Portanto, a figura percebida não é uma recepção, é uma construção. É uma hipótese.
Porém, pergunto eu, qual é a diferença entre eu construir mentalmente um objeto segundo vários pontos que eu reparei nele, ou eu construir livremente uma figura qualquer? Deve haver alguma diferença. Isso significa que, no ato da percepção, eu não estou livre para construir a minha imagem mental, o meu esquema fático, de qualquer maneira que eu deseje. Eu tenho, por assim dizer, uma pauta, e esta pauta me é dada pelo próprio objeto. É o que você vê quando o desenhista vai observar um modelo e mede com o lápis, né? Se for para fazer uma figura totalmente imaginária, não precisa medir nada. Da mesma maneira, o nosso olho, se você fecha os olhos e você está tentando imaginar alguma coisa, o seu olho está se mexendo. Do mesmo modo como ele se mexe durante o sonho. Só que ali não tem nenhuma pauta, você está fazendo a coisa, está criando tudo aquilo de acordo com o seu bel prazer. Portanto, que existe o elemento construtivo na percepção, sem sombra de dúvida. Se não houvesse nenhum elemento construtivo, então a percepção seria apenas uma recepção passiva. Mas se fosse passiva, isso quer dizer que o seu olho não está funcionando, seu cérebro não está funcionando, está tudo parado. Você está como um papel que vem alguém e carimba. Essa é a imagem usada pelo John Locke. John Locke dizia que a percepção é assim. Você é um papel em branco e os objetos são um carimbo que vem ali e gruda. Eu digo, mas escuta, mas se fosse um carimbo, então eu só poderia ter aquela imagem enquanto o objeto está presente. E quando ele vai embora, some. Se eu tenho a capacidade de reter, repetir aquilo, é porque algo está ativo no meu interior. Portanto, o ato de percepção é um ato, não é só uma recepção. E se ele é um ato, então, evidentemente, algum aspecto construtivo ele tem. Tá certo? Porém, ele pode se reduzir à construção? Não, absolutamente, porque você constrói esse objeto segundo uma pauta que lhe foi dada e lhe foi imposta por eles mesmos. Mais ainda, vamos pensar uma coisa. Eu acabei de falar que você não pode formar a imagem de gato se você nunca for capaz de distinguir entre um gato e dois gatos. Ou seja, você tem que ser capaz de contar pelo menos até 2 para fazer esta operação. E para que você conte até 2 gatos, é preciso que haja 2 gatos. Este haver 2 gatos não depende da sua atividade mental, depende que os gatos estejam efetivamente ali. Portanto, existe um elemento de construção, que é a conexão que eu faço, 1 gato, 2 gatos. E existe um elemento de presença objetiva, que me dá a pauta pelo qual eu conto 1 gato, 2 gatos, não conto 3 porque não tem um terceiro. Se tiver 3, você conta 3. Então, porém, em cima disso existe uma segunda distinção. Quando você diz que os idealistas dizem que tudo que existe é composto de consciência, a consciência é a substância da realidade, isso pode querer dizer 2 coisas. Primeiro, pode querer dizer que toda percepção é apenas construção. Então, portanto, as pessoas que eu estou vendo e aquelas por quais eu estou falando também são apenas construções da minha mente. Mas isso logo se choca com a objeção de que elas acham que eu sou a construção da mente delas. Tá certo? E, portanto, essa hipótese ela pode ser excluída em limine como demasiado imbecil. E existe a segunda hipótese, muito mais sutil, de que a substância das próprias coisas é espiritual. De que, portanto, a matéria não é senão uma aparência assumida em determinadas condições, a partir de certas formas. Quer dizer, as formas são a verdadeira substância dos entes. Então, aí voltamos ao dilema platônico-aristotélico. As formas existem acima dos objetos, independentemente deles, ou elas existem nos objetos. Então, essa aí, evidentemente, é uma confusão entre a mente divina e a mente humana. Porque a separação de forma e matéria só existe para nós.
Deus pode pensar tanto as formas separadamente, quanto as formas na matéria. Né? Então nós podemos aceitar um idealismo objetivo, desde que ele não negue a evidência do materialismo. E foi isso, no fundo, o que aquele professor Goswami estava querendo dizer, tá certo? E eu acho que ele não acabou de se explicar, e os camaradas, os entrevistadores não entenderam, quando ele disse que o materialismo é verdadeiro e o idealismo é verdadeiro. Né? Parece uma contradição, mas não é de maneira alguma. Porque a forma só está necessariamente distinta da matéria na nossa mente, não nas coisas. Né? Então, você tem aqui uma pessoa, você pode distinguir a pessoa que você está vendo agora da identidade permanente que ela tem desde que ela nasce até que ela morre. E essas coisas estão separadas, porque uma está presente e a outra está ausente. E só coincide com esta aqui num ponto, que é exatamente o ponto do momento presente. Mas, se você conseguir conjeturar um pouco como Deus vê essa pessoa, ele vê a pessoa inteira, desde antes de nascer até depois de morrer. Portanto, para ele, essa separação de forma e matéria não existe. Ademais, a matéria também tem a sua forma. Por exemplo, se você vai serrar um pedaço de madeira, você vê que a madeira resiste, porque não é só o serrote que tem uma forma, a matéria tem a sua própria forma. E essa sua própria forma se compõe de fibras. Cada uma das fibras tem a sua própria forma. E a fibra, por sua vez, se compõe de moléculas, que cada uma tem a sua própria forma. E você vai subdividindo até chegar na partícula subatômica. A partícula subatômica, das duas, uma. Ou ela é um nada, ou ela tem alguma forma. Então você vê que a distinção de forma e matéria, ela é operacional, na verdade. Porque, a rigor, a matéria também tem forma. A matéria de tudo quanto existe também tem forma. E é impossível que um gênio como Aristóteles não percebesse isso. Né? Quer dizer, forma e matéria são pontos de vista sobre os quais você se coloca. Tá certo? Isso quer dizer, como o objeto tem forma e matéria, todo e qualquer objeto, ele tem um aspecto que é perecível e um outro aspecto que não é perecível. Isso está nele. Então, aqui está o gato um dia vai morrer. Ele vai deixar de ser um gato porque morreu? Não, ele vai ser um gato morto. Ele mudou de estado. Mas a forma do gato permanece. Mas essa forma que permanece depois que ele morre é a mesma que já estava nele quando ele estava vivo. Então, é por isso que Aristóteles dizia que toda substância é uma união indissolúvel de forma e matéria. As coisas são distinguíveis, mas não são separáveis. Na hora que separa, então a parte corporal, a parte material, cessa de existir como tal. Na verdade, nem cessa de existir, ela começa a se deteriorar. E ela é subdividida, assim como quando você morre, seu corpo se decompõe, vem os vermes e comem. Né? Então, tem gente que acha que não, a vida não acaba, ela apenas se transforma. Eu digo, sim, eu me transformo numa milhares de vermes, tá certo? E eu não acredito que isso seja uma vantagem. Né? Então, isso quer dizer que a vida daquele corpo, enquanto portador daquela forma, acabou. Né? Agora ele vai adquirir, ele vai pertencer a outras formas. A forma de cadáver não é a forma do corpo. Aristóteles já dizia, uma mão amputada tem formato, mas não tem forma de mão. Quer dizer, ela se parece com a mão. É como a vagina fabricada no centro cirúrgico. Né? Então, vocês veem que o idealismo objetivo, ou seja, aquele que diz que a verdadeira substância da realidade se constitui de espírito, de consciência, etc., ele é aceitável na medida em que ele não negue a matéria. Porque o que nós chamamos de matéria não passa de um aglomerado de outras formas, tá certo? Que são dominadas, englobadas por uma forma superior que as abrange e as unifica. A partir da hora em que esta forma se torna independente da matéria, a matéria se decompõe.
Sobretudo, nós não podemos negar a existência da matéria, por quê? Porque a forma, ela não chega diretamente à nossa inteligência como forma, ela chega como um esquema fático oferecido às nossas sensações. Mesmo a percepção direta que você tem de um objeto não corresponde ao objeto inteiro, mas somente a um dos seus lados ou aspectos. Não é isso? Tem gente que se baseia nisso para negar a objetividade do conhecimento, dizendo, não, mas tudo que nós vemos é só um aspecto, é só um recorte, portanto não temos a coisa inteira. Falo, muito bem, mas isto não é uma limitação nossa, isso é uma limitação do próprio objeto. Não é que eu não posso ver um gato por todos os lados ao mesmo tempo, mas o gato não pode se exibir por todos os lados ao mesmo tempo, porque isso faz parte da sua modalidade de existência espaço-temporal. Então isso quer dizer que a limitação, entre aspas, da minha percepção corresponde milimetricamente à limitação do modo de ser do objeto que eu estou vendo. Portanto, a percepção e o objeto estão perfeitamente de acordo. Tá certo? Isso não é uma objeção válida contra a objetividade do conhecimento. Isto quer dizer que, durante muito tempo, a educação do ser humano é, sobretudo, uma educação estética. É fazer o sujeito aprender a ver, aprender a tocar, aprender a andar, aprender a ouvir, tá certo? E depois ir aprendendo a expressar estas coisas e expressá-las de maneira, ao mesmo tempo, articulada e distinta. Então, sobretudo, você aprender a distinguir o que é um pensamento seu e o que é o objeto sobre o qual você está pensando. Nós temos a nossa capacidade de abstração é tamanha que nós podemos pegar praticamente todos os conhecimentos que nós temos, transformá-los em signos e colocá-los num computador. E o computador vai combinar essas coisas de maneira tão inteligente que você pode até conversar com ele a respeito. Você pode conversar, você pode jogar xadrez, você pode pedir informação. Ele pode fazer tudo isso. Ele só não pode o quê? Ter as percepções como eu as tive. Ele depende de que um ser humano coloque esses signos lá. Mas você coloca os signos e não os objetos significados. Isso é a mesma coisa que dizer que o computador nunca sabe do que ele está falando. Ele sabe apenas o que. Tá certo? O fato das pessoas aprenderem a lidar com o computador de pequenininha tem este resultado. Elas têm uma tremenda facilidade de combinar signos e uma dificuldade quase intransponível de reportar seus objetos significados. Porque estão operando como uma memória de computador e não como uma memória humana. A memória de computador é o seguinte, um signo leva a outro signo, que 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 leva lá a um circuito integrado. Pronto, acabou. Não tem objeto nenhum. E a memória humana, ao contrário, ela parte de objetos, de experiências, de situações, as aglomera em forma que conserva na memória e daí tira os conceitos e os signos. Então, isso quer dizer que, aparece um garotinho de 5 anos, ele já faz tudo no computador, aqui geninho. Geninho nada, é um idiota completo. Quer dizer, essa capacidade combinatória de meros signos, isso não é inteligência, isso é apenas raciocínio. Inteligência existe quando o raciocínio é capaz de apreender algo da realidade, da situação real. Não quando é apenas capaz de combinar signos e parecer inteligente. É isso? Então, em cima do negócio do problema da educação, do ensino socioconstrutivista, você ainda tem o advento dos computadores. E você querer treinar as crianças para lidar com computadores antes delas terem um imaginário formado, isso é uma coisa brutal. Né? Mas todas as novas gerações são vítimas disso aí. E isto tende a ficar pior. Então não se impressione com o que está acontecendo, porque nada está tão ruim que não possa piorar mais um pouco. Então, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.